que vai me impedir de vencer as minhas deficiências? Nada. Eu estou dominando um animal que pesa 7, 8 vezes mais do que eu. Então isso para o ser humano é muito significativo. São mansos, tranquilos, distraem, entendeu? É um momento diferente para a criança, um momento diferente para a família também. Aconselho, eu falo da minha história, falo do que aconteceu comigo, o que o cavalo fez, o que ele revolucionou na minha vida. A ecoterapia é um tratamento terapêutico que a cada dia vem ajudando o maior número de pessoas com deficiências físicas ou dificuldades psicomotoras. É a reabilitação indo no passo do cavalo. A interação homem-animal tem garantido resultados que vão muito além do relaxamento, da consciência corporal e de uma melhor coordenação motora. Quem vê a Ana Júlia cantando, produzindo vídeos para as redes sociais, lavando louça e preparando o próprio suco, nem imagina que quando ela nasceu, médicos alertaram que por causa da paralisia cerebral, Ana Júlia talvez nem abriria os olhos. Pouco antes de o mundo conhecer a pandemia do novo coronavírus, nós a conhecemos durante uma sessão de ecoterapia. O que você mais gosta da ecoterapia, Ana Júlia? Eu gosto de tudo. Eu gosto de galopar, eu gosto de um trote básico, né, que é uma voltinha aqui, e fica tranquilo, né? É só isso. Já me disseram que você não andava muito bem, agora você já está até andando? Foi uma grande conquista, sabe? Porque eu gosto muito de cavalo, eu gosto muito de animais. E eu tenho muitos carinhos. Ana Júlia nasceu com malformação congênita e paralisia cerebral, o que afetou os movimentos das pernas, do braço esquerdo e prejudicou a fala. Fisioterapia, fonoaudiologia, ecoterapia. Entre tantas atividades, a ecoterapia ocupa um lugar especial. Quando chega nos dias, ela já fala que é o dia da terapia prazerosa. Tudo que ela faz aqui, ela quer repetir em casa também. E ela quer assistir vídeos do cavalo também, como tratar o cavalo, como fazer isso e tal, porque ela quer cuidar do cavalo aqui também. Ana Júlia iniciou na ecoterapia muito cedo, antes dos 2 anos de idade. E de lá para cá nunca parou, porque foi uma evolução muito grande. Então, a gente viu que podia parar tudo, menos a ecoterapia. Acontece que tudo parou em 2020, inclusive a ecoterapia. Agora, aos 15 anos, Ana Júlia teve que aprender a esperar. Durante 5 meses, o local onde ela faz o tratamento em Brasília ficou fechado. Vamos encontrá-la após esse período. O povo morrendo, doente, aí fica naquela loucura de voltava pra escola, não voltava. Eu ficava chateada, assim, não ouvi meus amigos, não ia pra escola, não ia pra fisioterapia, não ia pro cavalo. Como é que foi passar esse período longe do cavalo? Quando ia voltar, eu pulei aquele dia que ia voltar, eu queria fazer todos os dias. E quando você reencontrou o pé de pano, como é que foi? Eu abaixei ele, dei um beijo. E a equipe também, você estava com saudades deles, Tava. né? Aí todo mundo ficou, a Angela voltou, a rainha voltou. Então quer dizer que você é a rainha da ecoterapia? Show. A rainha, a estrela. Como é que foi lidar com a pandemia ao longo de 2020 e um período de interrupção que houve na atividade para ela? 5 meses foram difíceis, né? E depois ela ficou fazendo a terapia com a psicóloga, né? Aí ela parece que ela foi aceitando mais. Aí nós retornamos, né, em agosto e foi assim, estava sendo uma maravilha esse retorno, sabe? Pra gente está sendo um passeio. Ficar 5 meses longe da ecoterapia, o que representou em relação ao que ela, aos estímulos que ela tem? Olha, ela sentiu um pouco, sabe, a virilha e tudo, sabe? E aí, mas agora ela tá bem melhor, né? Faz um trabalho muito bacana com ela. A ecoterapia não é um passeio a cavalo.
ela vai transcender isso. Por quê? Nada que eu faço com o meu praticante não tem um objetivo. Então, eu vou trazer para a realidade do que você viu com a Ana Júlia. O fato de ficar em pé sobre os estribos, eu estou fortalecendo principalmente essa musculatura da minha panturrilha, que a gente chama de tríceps oral. O tríceps oral é o motor da minha marcha. Em 2019, foi sancionada a Lei Federal 13.830, que regulamenta a ecoterapia como método de reabilitação que utiliza cavalos em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, com foco no desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência. A gente vê muitos benefícios para a ecoterapia em várias patologias. No autismo, por exemplo, a gente vê um sorriso, a gente vê uma troca de olhar, a gente vê um contato com o cavalo. O síndrome de Down, a gente consegue melhorar muito a questão da hipotonia deles, que é muito grande. Na questão dos deficientes visuais, a questão sensorial melhora muito. Então, assim, a ecoterapia tem inúmeros benefícios e inúmeras deficiências. De acordo com a lei, a prática de ecoterapia deve ser acompanhada por uma equipe multiprofissional, com médico e médico veterinário, além de psicólogo, fisioterapeuta e um profissional de equitação. Pedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e professores de educação física podem integrar a equipe, desde que tenham um curso específico na área. Nós temos feito uma parceria muito grande aí com a Universidade de Brasília, desenvolvendo pesquisa e trazendo esse conhecimento técnico-científico, que é importante. Atualmente estamos realizando uma pesquisa em parceria com o Ministério da Mulher, da Família, do Direito da Pessoa com Deficiência, né? Foram 30 anos para a gente chegar nessa lei. Essa lei também, eu acredito que ela vai ajudar no sentido de padronizar e elevar o nível da ecoterapia no Brasil, porque até então existia, a ANDI era a nossa diretriz, mas não existia uma obrigação, né, da nossa parte de estar dentro dos padrões. Vamos lá? Chegou a hora, né? É esse aqui? A 30 quilômetros do plano piloto, em Brasília, fica o Centro Equestre Cavaleiros de São Jorge, uma organização sem fins lucrativos que oferece ecoterapia para aqueles que não têm condições de arcar com os custos da atividade. A gente ainda trabalha de forma independente, então a gente trabalha com doações pontuais, pequenos patrocínios, né, de pessoas jurídicas, só que até hoje foram pequenas empresas, né? E a gente pede uma contribuição da família, que é simbólica também, é bem abaixo do mercado. E ainda assim tem crianças que não conseguem, então a gente faz uma avaliação socioeconômica, reajusta esse valor, ou muitas vezes as crianças não pagam, né? E aí a gente vai atrás de padrinhos. O tratamento de uma criança com necessidade especial, ela é muito cara, onera muito a família, porque não é só ecoterapia. Muitas vezes é o tratamento médico, é o psicólogo, é o fonoaudiólogo, é o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, entendeu? A ecoterapia. Então, na hora que são as medicações que muitas vezes são utilizadas, né, dependendo da situação. Então, é um custo muito elevado. Então, no que se pode reduzir em termos de custo para a família, isso ajuda muito. Há 4 anos, Estela, mãe de Nicole, conheceu a ONG. Eu não tenho condição de arcar com custo, porque além da mensalidade, tem um custo com a gasolina para chegar aqui, né, o percurso todo e manutenção de carro, e eu não dou conta. No caso, a Nicole é apadrinhada. Ela tem microcefalia, epilepsia e uma síndrome genética. 3 coisas, 3 agravantes. Foi genético e neuro, pediatra, porque a gente quando descobre, a gente vai a migração assim, porque o governo manda de hospital em hospital, sabe? E eles tudo falaram, era perda de tempo. Quando eu conversei com a Carol, eu falei, eu quero tentar. E o médico falou que não, mas eu acredito, né? Eu quero tentar. Aí ela falou assim, vamos tentar sim. E tá aí a evolução da moça.
vai desde comprometimentos físicos mais severos a comprometimentos mentais e, às vezes, alguma dificuldade emocional que a criança está passando, ou o adulto, vários, né, diferentes transtornos. Então, hoje a ecoterapia já abraça várias áreas, né? Tanto da educação, crianças com problema de aprendizagem, adulto, eu também faço um trabalho com dependência química e saúde mental. O cavalo, ele ajuda muito, ele ensina muito pra gente o autocontrole emocional. Então, para você trabalhar a ansiedade, que pode chegar, essas emoções que podem chegar a uma síndrome de pânico, a gente não pode atender a criança sem uma autorização médica. O interessante da ecoterapia é que, se eu for pensar, dificilmente você vai ter uma contraindicação. Às vezes você tem que ter alguns cuidados especiais, né? Então, por exemplo, né, uma criança epilética. Então, tem que ter um cuidado especial. Vamos supor que ele esteja no cavalo e tem uma convulsão em cima do cavalo. Então, isso pode gerar uma queda, um traumatismo craniano, enfim. Apesar que na ecoterapia você tem o profissional lá do lado, entendeu? Mas assim, eu, nos meus quase 30 anos de neuropediatria, né, eu nunca vi algum tipo de acidente que envolvesse a ecoterapia do paciente. Nunca. Abel faz ecoterapia há 8 anos. Ele tem paralisia cerebral e, junto com a paralisia cerebral, ele tem autismo. Essa sintonia com o cavalo, com a natureza, com o trabalho que é realizado aqui. E ele demonstra na alegria, né? Quando ele sorri, ele transmite a sensação de que está feliz em cima do cavalo. Logo pela manhã a gente coloca o uniforme, né, padrão, e ele já identifica que é hora de sair. Vamos, e começa a reclamar, resmungar, e a gente já entende que é alegria e satisfação. Até o percurso de chegar até aqui, ali os pinheiros, tudo, as árvores, ele já conhece, ele já se alegra, então a gente percebe claramente que ele está feliz. A mãe chegar e colocar aquela roupinha da ecoterapia na criança, a criança já se relaciona com o animal. Então aí já está havendo um treinamento espaço-temporal. O interesse da classe médica pela equitação como um método terapêutico surgiu após os Jogos Olímpicos de Helsinki, na Finlândia, em 1952, quando a dinamarquesa Lise Hartel ganhou a medalha de prata na prova de adestramento. Lise teve poliomielite, mas o público só percebeu que a amazona tinha uma deficiência quando ela desceu do cavalo e subiu ao pódio de bengalas. Em 1946 é o primeiro registro que a gente tem da melhora física através do movimento do cavalo, na região da Escandinávia, onde a gente teve 2 grandes surtos de poliomielite na época. E na década de 50 foram criados 2 primeiros centros de ecoterapia que a gente tem notícia no mundo, que foi um na Dinamarca e outro na Noruega, para tratar especificamente de crianças acometidas pela poliomielite, paralisia infantil. E concomitante a isso, também ingressaram crianças com paralisia cerebral. No Brasil, a ideia levou mais de 40 anos para chegar. A Associação Nacional de Ecoterapia criou a metodologia para a prática terapêutica, ministra cursos e tem mais de 300 centros afiliados espalhados pelo país. Atualmente, cerca de 30 mil pessoas se beneficiam do movimento ritmado dos cavalos. A associação ela foi fundada em 1989, né? Mas começou um pouquinho antes, em 1977, onde se percebeu que o cavalo trazia um benefício para pessoas com deficiência. Começamos com Down, uma síndrome de Down, e de lá para cá a gente foi buscar essas informações fora do Brasil, né? Principalmente na Itália, que é o berço da ecoterapia. Hoje a ecoterapia está inserida em todas as regiões do Brasil, em todos os estados se tem um centro de ecoterapia filiado onde o Brasil. Então a gente criou muitas normas, muita doutrina, muito estudo, muita pesquisa, e isso foi se espalhando aos poucos através dos cursos realizados pela Andi Brasil, né? Então nós realizamos 10 cursos aqui em Brasília, 10 cursos fora, e atualmente nos últimos 5 anos estamos realizando em Portugal
levando toda essa metodologia da ANDE Brasil já para a Europa, onde nós fomos buscar há 30 anos atrás. Os centros de ecoterapia só podem funcionar com alvará. Os cavalos devem ter boa condição de saúde, passar por inspeções veterinárias regulares e serem mantidos em instalações apropriadas. O início de todo o processo de formação do cavalo de ecoterapia começa com o que a gente chama de integração. Então tem que fazer o cavalo me aceitar, não é? Em primeiro lugar, e para isso eu começo sempre com a geração do movimento. Porque é a partir da geração do movimento que a gente vai estabelecendo o primeiro degrau, que é a dominância sobre o cavalo. Ele entender que quem está controlando esse movimento é o treinador, né? Está fazendo agora 5 anos que eu estou integralmente dedicado a essa atividade de pesquisa e prática no trabalho de formação do cavalo de ecoterapia aqui na ANDE Brasil. Mas a sua relação com o cavalo começou muito antes? Muito antes. Ela começou, eu tinha 3 anos de idade. De lá para cá, nunca mais me distanciei do cavalo. O cavalo de ecoterapia ele precisa ser treinado, principalmente para vivenciar as situações que o deficiente vai ter, né? Então, todo o trabalho com o deficiente envolve sons, envolve objetos, movimentos, diferentes locais. E o cavalo precisa estar preparado para vivenciar essas experiências sem reagir, né? Ou reagir de acordo com aquilo que é esperado dele, né? Andar, parar. Então, o treino é expor o cavalo a essas situações até que ele demonstre que ele está habituado a elas. Esse cavalo aí, como é que ele veio parar aqui? Ele foi apreendido pela Polícia Militar Ambiental por uma denúncia de maus tratos. Nesse caso, foi uma propriedade particular. Tá, porque num espaço muito pequeno. Na verdade, ele estava sem alimentação, sem os cuidados básicos, né? Alimentação, estava confinado e sem alimentação. Então, você vê, ele já ganhou bastante peso e continua bem magro. Ó, ele é extremamente dócil. Ele, de longe, ele observa os atendimentos. Aí a gente sai, quando a gente volta, ele relincha, ele chama. Então, ele já está vendo. O animal, o cavalo aprende muito por exemplo. Então, ele vê um animal e ele repete aquilo. Então, ele já está, de certa forma, entrando no mundo da ecoterapia. A gente já está mudando a relação que ele tem com o ser humano, que era uma relação traumática. E aqui ele já está percebendo, não, estes seres humanos são diferentes. Então, provavelmente, ele vai colaborar bastante para a ecoterapia. Olha o tanto que é doce. Esse cavalo se chama Diamantino. Ele é um cavalo de 4 anos. Aquele cavalo lá é um vovozão de ecoterapia, deve estar com seus 20 anos, tá? O Venta. Isso é um cavalo em plena energia, se preparando para ser campeão. Além de ser o suporte para terapias que auxiliam pessoas com deficiência, o cavalo também é usado para ajudar profissionais que têm vontade de mudar de carreira ou lidam com dificuldades no trabalho. A Fernanda é jornalista e praticava hipismo como hobby, até perceber que era quando ela estava na companhia do animal que conseguia observar mais o próprio comportamento. E assim criou o Ecos Coaching, um curso de desenvolvimento pessoal com o apoio de cavalos. Como parceiro do homem, ele reflete e ele espelha muito o momento que o homem está vivendo. Ele é um animal de fuga. Como animal de fuga, vocês podem observar, ele está o tempo todo muito ligado, tem essa visão praticamente, ele consegue olhar 360 graus. A pele dele é uma pele muito sensível. É um animal que vive o presente, ele não engana, não tem traumas, né? Assim, não vai te enrolar. Quando eu cheguei aqui, ele já fez uma leitura minha, ele sabe exatamente o momento que eu estou. Se eu cheguei calma, se eu cheguei agitada, pensando no trabalho, com algum problema, se meu coração está batendo muito rápido, ele já me analisou e fez essa leitura não verbal da Fernanda. Teve algumas situações que a gente teve que controlar as emoções, exercitar autocontrole mesmo, para conseguir controlar o cavalo. E é engraçado a gente perceber, às vezes, o reflexo das pessoas é de tentar puxar a força para conduzir um animal que pesa toneladas, que é muito mais forte que um ser humano.
E aí a gente tem que controlar essa sensação e depois usar a técnica que as instrutoras passam para poder conduzir o cavalo na dinâmica que a gente faz aqui. De domar, né, o cavalo interior, às vezes a gente é provocado, é desafiado, né, a controlar. Ele dá um medo, dá uma ansiedade. E aí você coloca pra gente a forma de fazer. Então o primeiro passo é, não, peraí, acreditar que você é capaz de fazer, se controlar para depois conseguir usar a técnica e domar o animal. Depois de 8 anos atuando na cavalaria do Exército, Flammarion teve contato com uma bactéria que provocou a síndrome de Guillain-Barré. Em pouco tempo, perdeu os movimentos. Foi quando se reencontrou com os cavalos. Quando eu montei o cavalo, parece que foi assim, pufo gradual, gradativamente. Cada dia era melhora. Assim, fala, porra, eu não tô caindo mais. Eu já dou uma passada ali sem minha bengala, entendeu? Eu já vou no banheiro sem a bengala. Tem 12 anos, 13 anos, mas é aquele 13 anos que foi ontem, entendeu? Você pegar um cavalo desse pra ferrar, sozinho, do pouco você não pode levantar uma colher pra você comer. Você não pode coçar a ponta do seu nariz. O cavalo se desloca e nessa forma do cavalo se deslocar, através da coluna, pelas vias aferentes, ela informa para o meu sistema nervoso de como é essa marcha. Então, pela primeira vez, esse indivíduo se percebe no mundo de forma tridimensional. Numa passada do cavalo, o indivíduo que está sobre o seu dorso, ele é deslocado para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima e para baixo. E isso é muito semelhante à marcha humana em termos dos ângulos, daqueles planos e eixos que a gente estuda. E quem diria que a ecoterapia seria capaz de formar atletas paralímpicos de alto rendimento? A Vera tinha 56 anos quando montou num cavalo pela primeira vez. Agora, aos 70, coleciona vitórias. Ela é pentacampeã brasileira. A Vera tem alguns títulos internacionais, ela ganhou um campeonato na Itália, ela qualificou a equipe do Brasil para Londres. Ela ajudou o Brasil agora a estar pré-qualificado para os Jogos de Tóquio, com o resultado dela na Inglaterra. A gente tem uma equipe forte hoje, a gente tem atletas medalhistas que integram a equipe e a gente quer bater alguns recordes com a Vera, né? A atleta mais velha da equipe e a gente quer ter uma atleta mais velha do mundo, que acho que a gente está entre os atletas mais velhos do mundo competindo em Tóquio e com bom resultado. Nem eu acredito que eu possa me tornar profissional. Foi um sonho. E o sonho vai ser ir para o Japão. Ela tem perda de equilíbrio, perda de força muscular, tem movimentos involuntários, tem dificuldade na fala, mas o cognitivo dela é totalmente preservado até além da conta, é inteligente demais. Ela não tinha o controle de tronco que ela tem hoje. Ela se desequilibrava muito, ela caía para frente, ela ia para os lados e aí conforme a gente foi treinando, conforme ela foi praticando a ecoterapia, ela ganhou esse controle de tronco. Então ela adquiriu isso com a ecoterapia. O mais extraordinário com o cavalo é que nós podemos, usando a linguagem dele, né, que é a linguagem da dominância, da liderança, a gente consegue estabelecer uma comunicação com ele, né? E a partir daí ele vê no ser humano um líder, né? Ou a pessoa a ser seguida. Hoje o cavalo é um animal usado para a terapia, né? No mundo todo, justamente porque ele dá essa abertura. Por que um animal de 800 quilos, né? No caso desse aqui 300, é um cavalo de ecoterapia, né? Por que ele deixa a gente subir? Por que ele deixa a gente dar o comando se quer ir para a direita, para a esquerda? Por uma generosidade muito grande. É um animal muito parceiro.